Olá, Odete. Olá, dona Laura, já tá aí. Que maravilha. Olá, Fernanda. As meninas estão todas aí. Muito bem. Boa tarde a todas. Hoje nós vamos fazer o panetone, não é? Eu já tenho alguns processos aqui pouquinho só adiantado, na verdade é só esponja, eu vou explicar tudo direitinho para vocês. No Nos stories anteriores, que vai ficar até amanhã, tá a receita, tá? Do panetone, desse panetone que eu vou fazer, é o panetone que eu faço. Eu tenho uma outra receita que é um método italiano, porém essa outra receita o processo é muito mais prolongado. E não, para uma live é inviável. Eu peguei essa receita que eu também utilizo e que ele é um processo um pouco mais rápido e que vocês podem estar utilizando tanto o fermento natural como o fermento biológico, ou os dois, como eu vou utilizar aqui na receita. Mas eu vou explicar tudo para vocês, vamos dar uns 5 minutos para ver se entra mais alguém. E aí a gente já começa a colocar a mão na massa, porque eu já tô com a minha esponja aqui praticamente pronta. Eu só vou fazer uns testes aqui para ver se a câmera vai focar na batedeira, tá? Deixa eu virar aqui vocês um bocadinho. Ok. Assim ela foca. E... assim ela também foca. Perfeito. Mas como eu vou utilizar a batedeira, vai ficar da outra forma mesmo. Prontinho. Então, enquanto o pessoal não vai chegando, essa tremelição aí é da... O que vocês viram é a esponja, que já tá assim, fantástica. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou já explicando algumas coisas. Então, é assim... Dá para fazer esta receita só com fermento natural. O fermento natural que eu fiz anteriormente, ele vai demorar mais ou menos aqui de 5 a 7 dias a ficar pronto. Tudo vai depender da... Me perdoem, gente. Resolveu coçar o olho agora. Tudo vai depender da umidade da casa de vocês, ou da onde vocês vão fazer o panetone, não é? E da estufa, ou seja, se for um local mais quentinho, mais aquecido, esses 7 dias pode diminuir para 5, como aconteceu aqui em casa no decorrer daquele dia que foi mais quente, se eu não me engano, foi sábado, eu acho que foi isso, e ele deu aquele boom de crescimento. Quando ele der esse boom de crescimento, ele já tá pronto, eu não preciso de adicionar mais nada, eu só coloco ele no frigorífico, tá certo? E aí, eu deixo ele lá no frigorífico e toda vez que eu for utilizar, eu tenho que, tipo, ele fica como se fosse uma massa-mãe. Eu tenho que acrescentar essa isca que vocês têm aí, a gente chama de isca ou de levian. Eu tenho que acrescentar a esse fermento natural mais farinha e mais água, nas proporções que estão na receita de vocês, tá? Esse é o primeira coisa que vocês têm que ter atenção. Por quê? Porque esse fermento, ele vai ter que novamente dobrar de volume para me utilizar ele. Quando ele estiver pronto e eu já quiser fazer o panetone, que era o ideal, lembra que eu falei para vocês? Eu já pego aquele fermento e já posso trabalhar no panetone, porque ele já levedou, eu já coloquei ele na água, ele já boiou, ele já tá perfeito. Agora, se eu for guardar no frigorífico para depois eu utilizar, eu tenho que, tipo, reanimá-lo. Então, eu coloco mais farinha de trigo, mais um bocado de água, deixo ele novamente voltar ao procedimento de dobrar de volume. Ele dobrou de volume, eu uso na receita. E assim eu vou utilizando sempre com a massa-mãe que vocês vão ter no frigorífico, ok? Esse é o fermento natural, é o nosso leviano.
Essa é a primeira coisa que eu ia explicar. Depois, não quero utilizar o fermento natural no panetone, porque eu não consegui fazer, o meu morre. Eu não sei o que eu fiz de errado, é a farinha de trigo, eu não sei. Não deu certo, vocês não conseguiram fazer o fermento natural, utiliza o fermento biológico. Tanto o seco como o fresco. Eu tô utilizando aqui na receita o fresco, mas ela pode ser utilizado seco também. E aí, qual que é a proporção? Para esta receita, vai ser utilizado 10 gramas de fermento fresco, seco. Se for o fermento fresco, vocês podem utilizar 30 a 35 gramas de fermento fresco, ok? As quantidades que tá na receita permanece. Qual é o rendimento desta receita? Eu diminuí ela, não dobrei. Eu diminuí ela pela metade. Por quê? Porque ela vai me dar 3 panetones no final, entre de 500 a 550 gramas. E eu não queria 3 panetones aqui em casa. Eu queria menos. Então, eu reduzi ela pela metade. É o que vocês estão recebendo. Uma receita pela metade, se eu não me engano. Eu acho que tá assim. Depois, eu só quero que alguém me confira. Quem já conseguiu imprimir ela, porque eu não consigo voltar aos stories, e só me confirme se a farinha de trigo tá 400 ou 200. Quem já conseguiu imprimir, por favor, coloquem aí pra mim nos comentários. A receita que tava nos stories, a farinha de trigo é 400 ou 200? Vamos ver se chega alguma coisa. E aí, Caroline, esse calorzinho aí? Ainda bem que ela já tá pra chegar. Alguém conseguiu imprimir ou não? Duzentas, ok. Então tá tá metade. Se quiserem três panetones de 500 a 550 gramas, vocês vão dobrar esta receita, ok? Dobrem a receita que tá nos stories para ter 3 panetones de uma vez só. A batedeira dá para fazer. Se for na mão, é que depois na hora de sofá cansa um bocadinho, mas não é tanta farinha assim, porque eu ao dobrar vai para 400 gramas de farinha, mais os outros ingredientes, não é tanta coisa assim. Só que cansa, o sovar, o amassar, chegar ao ponto de glúten, cansa sim, tá? Então, quem quiser o rendimento só para voltar, quem quiser o rendimento de 3 panetones de 500 a 550 gramas, dobra a receita, tudo, ok? Quem quiser só mini panetones, vai ter 7 a 8 mini panetones, aqueles de 100 gramas. Quem quiser os de 250 gramas, vai ter 3 de 250 gramas no final, tá bem? Que é o rendimento que eu tenho, que a receita de vocês vai dar com 200 gramas de farinha de trigo, que é o que eu vou utilizar agora. Eu não queria muito panetone. Primeiro porque eu tô fazendo uma dieta de carboidratos desde o início do ano e panetone pra mim é pior do que o pão. Eu sou viciada em panetone. Então eu prefiro não ter em casa, porque senão eu troco por refeição. É um vício mesmo, entendeu? Então eu falei, não, eu vou fazer só mesmo pra live, pra depois semana que vem eu rechear ele, explicar, fazer a decoração e tá feito, finito. Depois só no Natal. Senão é um martírio, eu tenho que dar aqui, dar pra alguém, sei lá, é por aí. Então o rendimento da receita é esse. Eu acho que quem tinha que chegar já chegou, depois começa a ficar mesmo um bocadinho tarde, porque ele ainda tem que crescer. Então é assim, depois de todo esse procedimento que eu fizer aqui, ele vai ficar na forma e ele vai ter que dobrar de volume. Então, uma coisa tem que ficar bem clara: se ele não dobrar de volume, é porque tá muito úmido, entendeu? Eu tenho que aguardar. Ele vai demorar 1 hora, 40 minutos, 60 minutos, vai depender muito do efeito estufa que tiver aonde vocês estão fazendo esse panetone. Quanto mais frio e mais úmido, mais lento é a fermentação dele, ok? Por quê?
porque ele tem uma grande quantidade de líquido, que é o açúcar, depois junta com as frutas ou a parte do chocolate, e esse panetone vai sumo de laranja, então tudo isso é muito líquido e ele se torna mais pesado, tá? Para poder levedar. É mesmo a parte mais difícil do panetone, é essa paciência. Eu acredito que é mais a questão da paciência do que propriamente dito fazer a massa dele. Depois tem algumas coisas que vocês vão ver em outras receitas, como eu falei anteriormente, que é utilizar glicerina, utilizar melhorador de farinha, utilizar emulsificante. Tudo isso acelera sim um processo, faz com que fique mais fofo e mais rápido o procedimento. Mas isso a gente faz se vocês forem fazer em larga escala, tá? For fazer em larga escala, eu aconselho sim colocar um melhorador de farinha na farinha. Eu aconselho, sim, utilizar no local, eu tô utilizando aqui como um emulsificante a lecitina de soja, que eu já vou mostrar para vocês. Eu aconselho utilizar mesmo um emulsificante próprio para a área de panificação, ou um emulsionante, alguma coisa assim que faça ele criar ar, não é? Porque na verdade o emulsificante ele entra como um aditivo de ar aí, incorporar, e ele vai ficar mais fofo, tá? No caso, a lecitina de soja, ela entra como um umidificador, deixa a massa fofa, porém, ela homogeneiza bem e faz com que ela fique levemente mais úmida do que normalmente um pão, tá? Então, a lecitina tem essa função, já o emulsificante é de ficar fofo e por ser um aditivo alimentar também faz com que a parte de validade também dele aguente um bocadinho mais, tá bem? Com relação, outra coisa que eu tava me lembrando, o que vocês tiverem de dúvida vão apontando aí. Quem quiser tirar, eu não vou tirar os comentários, porque aí eu consigo ver e vou tirando as dúvidas. Quem quiser tirar os comentários da tela, é só tocar na tela do celular que ele já apaga e já vai ficar limpa a imagem para vocês na hora que eu já estiver colocando aqui a mão na massa. Com relação à farinha de trigo, o ideal é utilizar uma farinha de trigo com 10, no mínimo, 10 gramas de proteína por quilo ou a mais, tá? E de preferência a 65, que ela é mais forte, é mais propícia para isso. Por um acaso eu encontrei uma farinha de trigo no Mercadona, que tá dizendo que ela é forte. É essa daqui. E ela tem 13 gramas de proteína. Então, ela é mesmo uma farinha de trigo bem forte, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer é retirar a isca e já deixar ela crescer e levantar de volume, que é o nosso fermento natural, tá? Esse daqui eu vou colocar dentro da batedeira. Agora eu já vou virar a câmera e vocês só vão vendo o que eu vou fazendo, tá? Todos os ingredientes já estão pesados, por isso vai ficar muito mais fácil de vocês acompanharem, porque depois eu tenho que seguir aqui o processo de batimento, fica um barulho enorme, que a batedeira vai ter que falar, não é? Mas não vai ter volta a dar, vai ter que ser mais ou menos por aí. Eu vou virar aqui a câmera. Tô posicionando para que vocês possam ver. Então, agora eu vou colocar o fermento natural, que é esse daqui. Eu tô utilizando os dois fermentos, tá? Agora, vou colocar o fermento que já dobrou, não é?
o fermento biológico, ó. Olha que maravilha. Coloco ele aqui também. Podia ser, eu tô utilizando fermento fresco, mas se vocês usarem o seco, é do mesmo jeito que tá na receita, tá? Olá, amigas! Agora nós vamos acrescentar todos os ingredientes secos. O que que é? Farinha de trigo, açúcar, sal. Vai ficar só a parte, a lecitina. Eu já mostro, era isso, eu já mostro pra vocês aonde que eu encontrei a lecitina, a essência e as raspas de laranja e de limão, pra quem for utilizar, e as gemas. Então, primeiro, e a manteiga. A manteiga é a última que vai entrar, tá? Não é a primeira, é a última. Agora aqui, eu com esse fermento aqui e esse batedor de raquete, eu já não vou usar o gancho. Eu vou usar primeiro a raquete, porque eu quero homogeneizar a massa. Vou bater. Coloquei uma velocidade mais baixa, que é para ele começar a misturar, incorporar, né? Soltar aqui, esse fermento tá aqui. Aumenta um pouquinho. Ah, se não quiser utilizar o sumo de laranja, pode utilizar água, tá? Ou leite. Não vai mudar em nada. O sumo de laranja ajuda a acentuar o sabor do panetone, não é? E ajuda também a... como é que fala? A cortar um pouco do peso do açúcar, porque é uma massa que contém muito açúcar. À medida que ele for virando uma farofinha, eu vou acrescentando o líquido, que é o sumo. Olha, coloquei um pouquinho. Deixo homogeneizar com paciência, porque quem tá fazendo esse processo aqui é a batedeira, não é minha mão. Continuo batendo. Mais um pouquinho. Lentamente, tá? Aumento. Mais um pouco do líquido. Ó, já começa a ficar um pouco mais pesada, porque eu tenho líquido, não é? Eu vou começar agora a acionar o glúten da massa. Então ela já começa a ficar uma massa mais pesada. Ó. É normal fazer esse barulho, tá, gente?
Tá uma massa extremamente pesada ainda. Eu tenho que continuar batendo e vou colocar mais o restante do líquido. E com a raquete. Então, descanso. Ó. Esses momentos aqui é pra gente dar um descanso pra massa, mas ela continua batendo. E eu ainda tenho mais um pouquinho de laranja ainda, de sumo de laranja pra colocar. Então, eu vou colocar. E vamos continuar batendo, ainda com a raquete. Olá, Jorgito. Com a raquete. Mais sumo de laranja. Vou aumentando um bocadinho. Ainda não entrou a gema, nem a essência, nem a lecitina. Eu vou acrescentar a lecitina de soja agora. Vou tirar aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui só essas perguntinhas aqui. Deixa eu ver, peraí. Enquanto descansa ali um pouquinho o batimento. Podemos não colocar a lecitina? Pode, Jorgito. O único problema é que você vai ter que bater um bocadinho mais e a textura dele, para ficar fibrosa mesmo, não seria bem esta receita, teria que ser outra. Por quê? Porque ele precisa de mais descanso para você ter aquelas fibras mesmo. A lecitina acelera esse processo. Se não quiser colocar a lecitina, não vai adiantar só fazer esse mesmo processo que eu tô fazendo aqui, esse mesmo procedimento, entendeu? Ele tem uma outra forma, é o outro tipo de panetone, é o italiano mesmo.
onde a gente utiliza todo o processo natural, ele demora um bocadinho mais. A lecitina eu já vou mostrar para vocês, ela vai ajudar a criar a fibra, eu acabei já por responder, a criar essas fibras, dar maciez e umidade pro panetone, entendeu? Ela não tem nada a ver com validade, nada disso, e não entra... É como se fosse mesmo, ajuda a emulsionar melhor a massa e ter uma massa mais fibrosa, e não uma massa de pão. É a diferença, tá? Olha, aqui eu vou tirar um pedacinho da massa para mostrar para vocês. Olha como é que já começa a ativar o ponto do glúten, né? Ativa o glúten e ele começa a ficar mais elástico. Nesse momento aqui, deixa eu tirar um pedaço da massa que eu quero mesmo mostrar. Nesse momento aqui, eu já posso começar a acrescentar as gemas. Antes disso, não. Vocês viram os primeiros processos, depois vai ficar gravada essa live, vocês vão conseguir ver com calma. Nos momentos anteriores, não. A gente continua o batimento com a raquete, que é para ela emulsionar. Na hora que começa a ativar, não é, o véu, o ponto do glúten da massa, da farinha, aí ela começa a ter essa elasticidade. Essa elasticidade é que faz com que meu panetone fique muito macio, porém mais fibroso. Aí vocês devem estar questionando assim, como o Jorge me perguntou, eu sei que tem pouquinhas pessoas na live, o Jorge me perguntou se podia tirar a lecitina, pode. Como o Jorge entrou agora, ele não viu. Só que é a outra receita que eu disse pra vocês, onde demora um pouco mais essa fermentação, tá? Eu vou disponibilizar essa receita. E só que fica assim, fica muito complicado, porque vocês vão ficar cheios de dúvidas, porque é um processo totalmente diferente desse que eu tô passando pra vocês. Esse é o método mais rápido, mais prático. Posso não colocar a lecitina? Pode. Porém, o seu panetone vai ficar com uma textura diferente e também ele não vai ficar tão úmido. A lecitina ajuda a trazer essa umidade e a textura também mais próxima do panetone. Vamos lá continuar? Ainda com a raquete, eu só vou colocar o batedor de gancho quando eu for colocar a manteiga. Agora, o que eu vou colocar? Deixa eu terminar de bater, na hora que eu for acrescentar as frutas, eu mostro pra vocês. Eu vou colocar as gemas e, na sequência, a essência, tá? Posso não colocar a essência? Pode. E eu vou explicar como é que vocês podem também fazer uma essência natural. Dá pra ver, né? Nesse ponto agora, eu já vou trocar o batedor, porque ele já tá com massa de panetone, o gancho já não tem mais o que homogeneizar. O gancho não, a raquete, eu preciso do gancho. Então agora eu tiro. Olha, ele já solta. Quando o gancho já começa a não fazer efeito, solta a massa todinha do batedor. Gancho não, raquete, já tô fazendo um monte de confusão. Já mostro pra vocês a lecitina. A lecitina que eu comprei é do celeiro. Ela faz super bem também, em termos de saúde. Ela ajuda bastante, principalmente porque aqui só tem a lecitina própria
com vitaminas, não é uma lecitina de confeitaria, não. Olha aqui, essência. Eu tenho essência de laranja e essência de limão, porque eu não tinha essência de panetone. Que na verdade a essência de panetone é uma mistura de laranja, limão e baunilha. Por isso que eu falei que vocês podem fazer ela natural. E aí depois vai de cada um, não é? A partir do momento que o panetone é caseiro, vocês façam da forma que vocês acharem melhor. Agora, olha como é que o gancho já muda totalmente o batimento. Nesse momento entra o gancho, não no início, porque no início vai fazer com que demore muito para ela atingir o ponto de véu. Porque eu preciso de primeiro homogeneizar a massa, depois começar a sovar ela para ela atingir o ponto de véu. Agora aqui, eu já fiz com que a essência, as gemas se misturassem. Eu vou acrescentar o quê? O que entra por último é a manteiga, tá? A manteiga, ela tem a função de não só deixar a massa macia, como deixar a massa também mais saborosa. Manteiga em ponto de pomada. Não manteiga gelada, tá? Foi o nosso último ingrediente. Agora nós vamos bater até ficar bem unida essa manteiga. Tem aqui ainda um bocadinho de gema. Volta pro seu lugar. Tá quase. Tá prontinha a nossa massa, já vou mostrar pra vocês. Vou só virar aqui. Olha lá, Doroteia. Ó. Eu vou virar aqui a câmera para eu poder
Olha, ponto de véu. Olha que beleza. Esse é o ponto da nossa massa. Olha que maravilha. Olha. Viram que rápido? Quem conseguiu ver tudo, eu sei que o horário não ajuda, mas como eu expliquei, eu não tinha como fazer antes, porque agora eu tenho que deixar ela crescer. Eu vou mostrar aqui o que eu vou fazer agora, olha. Esse é o ponto da nossa massa. Olha aqui. Olha que espetáculo. Viram já alguma coisa desse jeito, desse nível? Pois é. Tá aqui. E agora eu vou acrescentar, se vocês vão acrescentar, como eu disse no início, se for fazer a receita que tá na live, tá lá a quantidade ou de frutas ou de pepitas de chocolate. Se for utilizar, vou virar agora pra mim, um bocadinho. Maravilhosa, não é? Se vocês forem utilizar a massa dobrada, entendeu? Dá pra fazer 2 panetones com frutas cristalizadas e um chocotone ou vice-versa. Se for fazer dessa forma, o que vocês vão fazer? Vocês vão dividir, eu já vou explicar, e vão deixá-la descansar antes de colocar as frutas. Se já for fazer todas de um sabor só, eu já posso misturar aqui, e já podia até misturar ali na própria batedeira, junto no gancho, porque ele mesmo já se mistura, porque industrialmente é assim que a gente faz, a gente não separa e só, nada disso. Já vai na batedeira e depois ela já vai pro descanso. Esse descanso é que eu tenho que respeitar, tá? Esse descanso eu tenho que respeitar. Eu vou colocar aqui na bancada, vou polvilhar um pouquinho, não de farinha de trigo, mas vou colocar um pouquinho de óleo, tá? Para que não cole. E já vou mostrar pra vocês o que eu vou misturar. Eu vou misturar pedacinhos de chocolate, como se fossem as pepitas. E vou deixar ele descansar. Só pra voltar. Deixa eu virar essa câmera só um bocadinho, gente. Agora eu tenho que mexer aqui nas tecnologias, porque eu estou sozinha. Sim, já fica melhor assim, né? Vou misturar vou passar um bocadinho de óleo. Vou misturar agora os pedacinhos de chocolate ou as pepitas, ou poderia ser as frutas. E ele vai descansar dentro das formas, eu já vou mostrar pra vocês esse procedimento, tá bem? Não pode ser... Como é que é? Me foge as palavras. Não pode ser manteiga, tá? Tem que ser óleo. Ou pode ser um bocadinho de farinha de trigo, mas não convém porque a massa vai absorver essa farinha de trigo. Então, o ideal é que seja óleo. Só vou virar aqui de novo um bocado a câmera. Sim, porque vocês vão conseguir ver o que eu tô fazendo. Aqui. Tem um pedacinho muito pequeno aqui. E aproveito, tenho que fazer isso nas duas mãos. Assim, ó. Já sabem que se vocês forem fazer industrialmente, dobrem a receita, industrialmente, forem fazer em grande quantidade, em grande escala.
Agora aqui, olha, abra um bocadinho a massa. Olha que massa maravilhosa. Tá cheinha de bolinha de alho. Vou fazer o chocotone. Olha aqui. Pegar só o raspador. Não sei se vocês conseguem ver. Eu tenho que misturar bem. Olha, é normal ficar assim. Porque agora ele começa a se misturar na massa. Isso vai acontecer com as frutas também. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tenho que chegar aqui, mais aqui. Essa receita dá para 7 panetones pequenos de 100 gramas, um grande ou 3 de 250 gramas, tá? Tudo vai depender do tamanho da forma que vocês têm. Olha aqui, já tá bem misturado, já consigo ver que ela tá bem misturada. E agora eu vou fazer a bola. Tiro aqui, pego um pouquinho de óleo. Porque a única coisa que vai fazer não colar na mão é o óleo. Só vou ver quanto que eu tenho aqui de massa. Vou pesar. Mas é uma forma, ó. Tem que passar mais óleo na minha mão. Vou passar um bocadinho de azeite aqui. Senão eu não consigo colar, tirar ela daqui. Pronto, agora já não cola tanto. Faço a bola. Assim. E ponho aqui na forma. Essa forma tá um bocadinho menor do que eu esperava. Mas é a que eu encontrei. Vou ajeitar ela aqui. Aqui, acho que dá pra ver melhor. Agora eu vou ter que deixar ele crescer no mínimo o suficiente para ele ficar um dedo abaixo da borda. Ou seja, ele vai dobrar de volume nessa forma. Não pode só crescer 60 minutos, 40 minutos. Eu não posso dar um tempo preciso para vocês de crescimento, porque na verdade ele precisa de chegar aqui no topo, ele precisa mesmo de dobrar de volume. Essa forma ainda ela é um bocadinho menor do que eu esperava. Ela não é de 250 gramas. Eu vou pesar agora, vou ver e já falo pra vocês quanto que tem aqui. Aqui eu tenho 750.
Então, teria que dividir essa massa aqui pelo menos em dois tamanhos, tá? Além de crescer, vai ficar melhor, mais fácil. Eu vou fazer isso, porque senão não vou ficar com um panetone desenvolvido. Isso também conta muito, tá, gente? Desculpem aí, mas ela veio num tamanho errado e aí já me erra aqui na hora de colocar. Ou eu peguei errado no armário. Mas melhor acertar agora do que errar, porque ele precisa de desenvolver. Isso também vai ajudar com que ele cresça. Isso fique no tamanho certo, melhor, ele desenvolva no tamanho certo para ir pro forno. Senão vai ficar uma massa pesada. A pior coisa que tem é a gente não achar, e agora tá bem complicado de achar algumas coisas. Achar as coisas que a gente precisa. Bom, já cortado ele tá, cortado não, ele tá bem misturado. E agora eu vou dividir em dois, que ele já vai ficar no tamanho que eu preciso. É isso mesmo. Esse aqui. Ó. Aqui. Isso mesmo. Agora sim, tá no tamanho certo. Porque ele tem que chegar um dedo abaixo da borda. E assim que ele chegar um dedo abaixo da borda, eu já posso fornear. Antes disso, não. O ideal é o topo, mas se passar mais de 3 horas tendo um dedo abaixo da borda, ele já tá num tamanho bom para vocês poderem fornear ele. Agora aqui. Prontinho. Já fica aqui, já de olho em mim. Então, vou mostrar agora para vocês a lecitina de soja. Para vocês saberem o que é. Já tava saindo aqui alguma coisa. Assim, antes, como é que... Eu volto só a reafirmar. Não pode contabilizar o tempo. Vai depender se aonde vocês estão fazendo esse panetone, ele tem um efeito estufa, tá? Pode colocar dentro do forno? Pode colocar ele dentro do forno, se for um local que vocês acham que tá um pouquinho mais quentinho, né, digamos assim, pode. Mas não pode ligar o forno para aquecer, não. Ele tem que fermentar naturalmente. Então, agora ele vai dobrar de volume. Assim que ele tiver no ponto para ir no forno, eu volto nos stories, mostro para vocês e ele vai pro forno. A lecitina de soja é essa daqui, ó. Por isso que eu falei, essa é super saudável. Por quê? Porque isso aqui é como se fosse uma vitamina para se tomar. Eu comprei no celeiro, que foi o único lugar que eu encontrei lecitina. Existe em pó e existe assim a líquida. Eu tô utilizando a líquida, que é mais fácil. Em pó, depois eu tenho que adicionar água e pode interferir na receita do panetone, tá? Depois, como é que eu faço a essência caseira? A essência caseira vocês vão ferver mais ou menos
duas laranjas espremidas com as raspas dessas duas laranjas, raspas de um limão e fava de baunilha, uma fava de baunilha. E vai deixar aquilo ali apurar até reduzir o máximo possível para virar uma essência. Vocês vão utilizar só 10 mililitros, então é o suficiente. Duas laranjas, que eu vou utilizar a casca para fazer as raspas e o sumo. Depois, o limão, é só mesmo as raspas de um limão, não vai o sumo. E a baunilha, a fava, se não tiver, pode ser extrato? Pode, entendeu? Não vai fazer o mesmo efeito da fava, mas pode ser o extrato de baunilha também. Mistura os três, deixa apurar, reduzir para poder utilizar no panetone. Isso é uma essência natural, tá certo? Agora, eu vou deixar o nosso chocotone, que na verdade é um chocotone, ele crescer. Vai demorar pelo tempo, por isso que eu coloquei a live para 5 horas, porque se fosse 9 horas da noite eu teria que ficar acordada pelo menos até meia-noite para me fornear ainda esse panetone. Então, não é viável, é melhor uma live de tarde não dava, então... Agora, 5 da tarde, lá por volta das 8h30, antes, acho que talvez da gente começar a nossa live da campanha de Natal, eu já tenho esses panetones no forno e eu mostro pra vocês, tá bom? Vocês têm... Olá, lindonas! Todo mundo que chegou aí, eu não consegui cumprimentar. Pra quem conseguiu seguir, tem alguma dúvida? É muito rápido, é muito prático de se fazer. Eu mostrei aqui o passo a passo mesmo para se produzir esses panetones, tá? Teve até aqui uma falhazinha minha no final, mas eu já corrigi, e isso acontece, até porque eu não faço panetone de todos os dias, e já falei pra vocês que se tiver que fazer, eu prefiro comprar pronto, porque ele realmente dá muito trabalho. E o clima aqui também não ajuda muito, teria que ter um local próprio para fazer, para produzir esses panetones, onde eu criasse uma estufinha ali, para eles poderem crescer em condição, tá bom? E aí, que se tem alguém que começou desde o início, coloca aí pra mim, se tem dúvida, se tá tudo bem, se conseguiu pegar. Falei agora, o cálice para sempre. Ai, vai ser um bocadinho, tem que ser no celeiro, dona Laura, quando sair vai ter que ser no celeiro. Ou emulsificante também, emulsificante também dá. Acho que tá tudo, né? Muita gente teve que sair antes, eu não aceito, não tem problema algum, porque sei que o horário não é muito viável. Mas vai ficar aí e vocês depois verifiquem, tá bom? Quando ele já tiver ok aqui no tamanho, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Meninas, um grande beijo, guardem tudo aí, façam bastante panetone. Semana que vem a gente tem a nossa live destes chocotones aqui recheados. Eu vou explicar como é que recheia o chocotone, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus.